Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Dividido em três partes. A gente vai falar basicamente sobre a característica geral, sobre os impactos da ação humana nesses domínios, perfeito? Bom, primeiro ponto, a gente tem aqui um mapinha dos domínios morfoclimáticos, tá? Onde a gente vai ter, né, aqui a classificação do Aziz Absaber, tá? É um importante pesquisador teórico sobre o nosso espaço geográfico, né, sobre o Brasil. Então, Aziz Absaber ele vai classificar o nosso relevo, ele vai classificar a nossa paisagem, né, em domínios morfoclimáticos. Então, ele vai determinar ali, né, que nossa paisagem possui o domínio amazônico, o cerrado, tá? O domínio de mares, de morros, perfeito? A gente vai ter o domínio das araucárias, a gente vai ter as pradarias, perfeito? E a gente vai ter o cerrado, beleza? Além da caatinga, tá? É muito importante que a gente entenda, que a gente faça associações desses domínios, tá? Com as características impostas pelo homem a esse meio ambiente, a essas paisagens. Então não esqueçam disso, sempre associar, tá? Isso é uma condição muito importante de prova, a atividade humana impactando esses domínios. E é muito importante que ele faz aqui, né, uma ressalva sobre as faixas de transição. O que são faixas de transição, professor? Bom, na geografia a gente não trabalha com ruptura, tá? Então essas faixas de transição são faixas basicamente onde a paisagem vai se adequando, né, de um domínio morfoclimático ao outro domínio. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui essa faixa de transição vai ter características do domínio amazônico, né, do domínio da caatinga e também do domínio do cerrado. Então aqui, ó, a gente vai ter a presença de três domínios morfoclimáticos, tá? De três tipos de vegetação, de três tipos de paisagens diferentes. Então essa é a classificação de uma faixa de transição, tá? Essa é a característica de uma faixa de transição. Bom, aqui a gente vai falar sobre o domínio amazônico, tá? Quando a gente olha o domínio amazônico, ou quando a gente ouve falar sobre a floresta amazônica, a gente pensa a floresta amazônica como sendo algo uniforme, como sendo um domínio morfoclimático homogêneo, e não é. A floresta amazônica ela apresenta uma grande biodiversidade, tá? Uma floresta equatorial. Essa floresta equatorial ela apresenta diversas composições no seu interior. A gente vai ter, né, esse bioma bastante heterogêneo, apresentando para a gente diversas paisagens, à medida em que a gente se desloca pelo relevo amazônico, tá? Pelo relevo da região. A gente vai ter, né, a presença de um clima equatorial, tá? Então é um clima com temperaturas elevadas, com média térmica, né, com baixa oscilação, então vai apresentar, né, um regime térmico ali, uma amplitude térmica bem reduzida, tá, com bastante umidade, e a gente vai ter a vegetação adaptada a essa umidade. Então a gente vai ter uma vegetação perennifólia, tá, latifoliada com folhas largas, e ombrófila, uma vegetação densa, né, adaptada a esse grande volume de pluviosidade. O bioma, né, o domínio morfoclimático amazônico, ele é subdividido em três compartimentos de acordo com o relevo. Por que de acordo com o relevo? Porque é de acordo com o impacto do rio, tá, do nível, do volume do rio nessa estrutura de relevo. Então a gente vai ter aqui a mata de terra firme, tá? A gente vai ter a mata de várzea e a gente também vai ter a mata de igapó. É importante a gente falar que a gente tem composições diferentes dentro desses compartimentos, dentro desses estratos, tá? Desse domínio. A gente vai ter a mata de terra firme,
nas áreas mais elevadas, então a gente já tem ali um solo de composição diferente, né? A mata de terra firme ela já vai apresentar para a gente ali um solo também, um relevo de característica cristalina, né? Por exemplo, né? É uma área mais elevada desse relevo. A gente tem a mata de várzea, tá? Que vai apresentar ali um solo já de origem sedimentar, tá? A gente vai ter também a mata de igapó, perfeito? Que é uma área mais rebaixada. Agora prestem atenção nesse detalhe, beleza? A mata de igapó, por ser uma área mais baixa, a gente pode afirmar que ela é uma área onde a gente vai ter a presença constante de água. E aí a gente vai ter a presença ali, por exemplo, de uma vegetação adaptada a essa constância de água. É uma vegetação hidrófila, como é o caso da Vitória Régia. A gente também tem algumas palmeiras, tá, adaptadas a essas condições. A gente vai ter a mata de várzea, onde a gente tem a seringueira, o jatobá, né? É uma mata de várzea que vai ficar ali. A mata de várzea ela ocupa, né, a área onde periodicamente a gente vai ter a cheia do rio. Se a gente olhar por esse esquema aqui, ó, a gente consegue perceber a área constantemente inundada, tá? A gente consegue ver nessa linha pontilhada aqui, né, o período de cheia do rio atingindo essa vegetação de várzea, tá? A gente tem a mata de terra firme, onde a gente não tem nenhum contato com essa água do rio. Então a gente tem o domínio amazônico com esses estratos, tá? Com esses compartimentos de acordo com o relevo. Aqui nesse desenho a gente tem, né, o Planalto residual sul-amazônico, e aqui a gente tem o Planalto das Guianas. É muito importante a gente lembrar que, conforme a gente vai andando para fora desse domínio, por exemplo, aqui, a gente vai ao norte, né, do Brasil, a gente vai ter essa vegetação ali se tornando, né, mais espaçada, tá? Essa vegetação se tornando menos densa, perfeito? Se adaptando às condições também de menos umidade, beleza? Nessas áreas mais densas de vegetação, como por exemplo aqui a mata de várzea, né? A mata de terra firme, as áreas mais interiores de mata de terra firme, a gente vai ter a baixíssima presença de gramíneas, a gente vai ter as epífitas ali, as epífitas se adaptando, né, naquelas condições. O domínio amazônico, né, o que a gente chama de última fronteira agropecuária, tá? Ele vem sofrendo um intenso desmatamento nos últimos anos. Por quê? Com incentivo público, né? Se a gente for pegar alguns governos ali do século XX, né, o governo militar, por exemplo, se a gente for pegar as obras de infraestrutura do governo militar, as obras de infraestrutura recentes, do final do século XX, do início do século XXI, a gente vai ter uma degradação desse domínio, tá? E aqui a gente tem um gifzinho do desmatamento, né? Onde a gente tem aqui, né, o cinturão do desmatamento, né? É uma área importantíssima que vem sofrendo uma degradação da sua paisagem natural por conta do avanço das atividades humanas. E aí a gente pode citar, né, agricultura, a gente pode citar a pecuária, a gente também pode citar a atividade de mineração, né? No interior da floresta, a gente tem ali atividades como extrativismo, tá? Mineral. A gente vai ter também polos, núcleos urbanos sendo criados, né, por conta da presença de atividade industrial, como da Zona Franca de Manaus. Então, a floresta amazônica é um bioma que vem sendo bastante degradado, tá? Bom, a gente tem o domínio de mares de morros, tá? O domínio de mares de morro tem uma característica similar ao domínio amazônico. Por quê? Porque o domínio de mares de morro a gente vai ter basicamente a presença do bioma da Mata Atlântica. Então, o domínio de mares de morro com a presença do bioma da Mata Atlântica, que é uma vegetação similar, tá? É uma floresta tropical similar à floresta amazônica. É claro, apresenta algumas diferenças ali, né, nas suas composições,
mas a gente vai ter uma característica similar. Característica essa de uma vegetação densa, uma floresta ombrófila, tá? Em grande parte da sua extensão. A gente vai ter ali também uma vegetação perene e latifoliada. Entretanto, se a floresta amazônica ela tem a presença de um clima equatorial, o domínio de mares de morros com a Mata Atlântica ela vai ter a presença ali de uma variedade um pouco maior de clima, tá? Onde a gente tem clima úmido litorâneo, a gente também vai ter um clima tropical de altitude, tá? É o domínio mais afetado pela ação humana, lembrando, tá, que a ocupação do nosso território ela vai se dar pelo litoral no início, tá, e depois ela vai se deslocando para o interior. Então a gente vai ter ali, a gente pode afirmar que a Mata Atlântica ela sofre com o impacto da ação humana desde a chegada dos colonizadores aqui no território que viria a se tornar o Brasil. Então, a gente pode falar do extrativismo, né, de pau-brasil, a gente pode falar da atividade canavieira, a gente pode falar, né, da urbanização, a gente pode falar da industrialização, e por conta dessa intensa atividade antrópica, a gente tem, por exemplo, o SOS Mata Atlântica, que é uma organização responsável por cuidar, por proteger a Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica é tão degradada que acredita-se, né, estudos mostram que ela tem cerca de 7 a 10% ali do seu bioma presente. Então, o domínio de mares de morro ele é um domínio bastante degradado. O nome mares de morro desse domínio vem basicamente por conta, tá, dessa imagem aqui, ó. Se a gente for olhar, esse relevo é um relevo bastante intemperizado, bastante erodido e ele vai ser bastante ondulado. Então, quando a gente olha esse relevo, né, em direção ao horizonte ali, a gente consegue perceber como se fossem ondulações de mar. E aí, por isso, o Aziz Absaber deu o nome desse relevo de domínio de mares de morros. Perfeito, galera? Bom, e falando de urbanização, né, de atividades humanas no domínio de mares de morro, é muito importante que a gente fale de 2 biomas litorâneos que estão inseridos na Mata Atlântica, tá? A gente vai falar basicamente de mangue e da restinga, né? Quem mora em áreas litorâneas comumente vê, né, áreas de preservação da restinga, áreas de preservação de mangue, tá? Então são biomas que são fundamentais no que diz respeito à biodiversidade, tá? Então aqui o mangue, tá, é um bioma que se desenvolve na foz dos rios, tá? E aí a gente vai ter aquelas foz em estuário com o desenvolvimento desses mangues, tá? Ele é composto por 3 tipos de árvores, né? Então a gente tem 3 tipos de mangue, 3 composições de mangue distintos, onde a gente tem o mangue bravo, ou também chamado de mangue vermelho, a gente tem o mangue seriba e a gente tem o mangue branco, tá? A gente vai ter como característica principal ali da vegetação do mangue, tá? É uma vegetação de pneumatóforos, tá? Que é uma vegetação com essas raízes aqui, ó, que elas saem, tá, do solo buscando oxigênio, tá? Buscando um solo extremamente lamacento em que ele vai apresentar pouca concentração de oxigênio em algumas áreas, tá? Então a gente vai ter essas raízes aéreas também, como a gente chama, tá? Um solo, o solo do mangue é um solo alomórfico, tá? É um solo com bastante volume de sais, lamacento e de cor escura, com formação de materiais fluvio-marinhos, tá? Em áreas de baixa energia, que são as gamboas, que são esses, né, esses canais pequenos que a gente tem por dentro do mangue, que são áreas ali bem tranquilas, tá? Para deposição de materiais. Então, esses materiais se acumulam muito no mangue. Por isso que a gente tem, né, essa característica de cor escura, lamacenta, tá?
de matéria orgânica, onde a gente vai ter, né, essa composição que é chamada de turfa, beleza? Por conta desses restos orgânicos. É uma área muito importante para espécies. O mangue, ele é uma região que vai capturar muito CO2, tá? Então também é importante para a manutenção atmosférica. A gente vai ter ali uma região com muita matéria orgânica, então a gente vai ter diversos seres vivos, né, aquáticos, circulando por essa região para alimentação. É um berçário de diversas espécies, tá? Então, por exemplo, né, é muito comum em áreas de mangue a gente ter a exploração de algumas espécies como caranguejo, tá? E aí há uma necessidade de respeitar o período de reprodução dessas espécies para que o mangue não sofra tantos impactos, para que aquela biodiversidade não se perca. Um ponto importante, né, falando de urbanização do domínio de mares e morros, falando da Mata Atlântica e falando do bioma do mangue, tá, ou do manguezal, é que, como é um bioma que vai se desenvolver na foz dos rios e a gente tem a atividade humana, tá, a gente tem as cidades, as grandes cidades se desenvolvendo, né, no entorno desses corpos hídricos, a gente vai ter nessas áreas onde não há tratamento de esgoto, esse esgoto se direcionando para essas áreas e causando um grande impacto, tá? Dentro desse bioma. Então a gente tem uma degradação muito severa desses biomas por conta da construção das cidades, beleza? A gente tem também a restinga, tá? Que faz parte ali da planície costeira, tá? Então é uma área bem ao litoral, tá? Onde a gente tem um solo arenoso, formada pela regressão marinha. Então, quando o oceano ele está regredindo, né, a gente vai ter essa deposição de materiais, tá, do continente nessa porção litorânea, e a partir disso a gente tem o desenvolvimento dessa biodiversidade. A gente tem uma vegetação de herbácea, tá? E também arbustiva. A gente vai ter em algumas áreas de restinga já uma vegetação também arbórea, mas não com elevadas altitudes, com uma altura muito desenvolvida, né? Uma vegetação um pouco mais baixa, tá? Uma vegetação halófita, adaptada à salinidade, assim como a vegetação do mangue também é uma vegetação halófita, tá? Adaptada a um teor de salinidade ali daquela área. A gente tem a vegetação de restinga também com essa composição. É prejudicada pela expansão urbana, né? Então a gente vai ter ali o aterro desse bioma, tá? E a restinga é importantíssima, porque é a restinga que controla o avanço da faixa de areia, tá? Que vai controlar a erosão dessas faixas de areia, tá? A erosão de dunas, por exemplo, para o interior, tá? Para as áreas mais interioranas do litoral. Beleza? Então são biomas que são muito importantes e são biomas que são muito degradados também pela ação humana, pela expansão da urbanização, né, no domínio de mares e morros. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.